A síndrome 3M é um distúrbio genético extremamente raro, com aproximadamente 25 casos registrados desde 1972, quando foi descrita inicialmente. Ela é conhecida por ser uma das causas do nanismo, condição demarcada pela estatura baixa. Além deste, características faciais incomuns e anomalias esqueléticas estão presentes. A etiologia genética da síndrome é complexa e envolve heterogeneidade de locus, com padrão de herança autossômica recessiva. Ela está relacionada a 3 genes distintos, sendo eles o gene CULIN7, Obscuring Like 1 e Coiled Coil Domain Containing Protein 8, ou CCDC8, correspondentes a, respectivamente, 67%, 28% e 5% dos casos. O exato mecanismo de ação desses genes, bem como as vias que regulam os processos envolvidos no crescimento humano, ainda não estão completamente elucidados. O que se sabe atualmente é que essas 3 proteínas interagem em uma via comum de sinalização. Infelizmente, a função da proteína CCDC8 não é bem conhecida. Estudos mostram que o gene Obscuring Like 1 interfere negativamente na atividade da proteína CULIN7. A heterogeneidade alélica atualmente conhecida para o gene que codifica essa proteína abrange cerca de 40 mutações diferentes, incluindo as nonsense e missense, dentre as quais as causadoras do fenótipo. A CULIN7 faz parte de uma família de moléculas estruturalmente semelhantes que possuem funções celulares regulatórias. A proteína interage com outras proteínas celulares para formar um complexo responsável pela ubiquitinação, processo que sinaliza a degradação de proteínas para o proteassomo 26S. Esta degradação está relacionada com a continuidade do ciclo celular, a proliferação celular, a apoptose e as vias de transdução de sinais. A ausência funcional dessas 3 proteínas está relacionada a evidências clínicas de resistência ao hormônio do crescimento e ao fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, e sugerem danos no processo de crescimento ósseo intrauterino e pós-natal. Dentre eles, os processos de ossificação endocondral e condrogênese, crescimento e proliferação de condrócitos, além de afetar o desenvolvimento pulmonar. Indivíduos com a síndrome 3M têm crescimento extremamente retardado no período pré-natal, e essa lentidão perpassa a infância e a adolescência. Apesar disto, os afetados têm uma cabeça de tamanho normal, porém desproporcionalmente grande em comparação com o restante do corpo. A cabeça pode ter uma forma anormalmente longa e estreita, a chamada dolicocefalia, além de apresentarem um rosto triangular. Eles podem ter curvatura espinal anormal, tais como cifoescoliose, curvatura lateral da parte superior, ou hiperlordose, curvatura exagerada da parte inferior da coluna. O pescoço e peitoral podem se apresentar encurtados, ombros proeminentes e escápulas aladas. As pessoas com síndrome 3M também podem ter clinodactilia, uma curvatura incomum dos dedos, pés planos, quintos dedos curtos, saltos proeminentes e articulações frouxas, isto é, ocorre hipermobilidade e o deslocamento da articulação. Outras anomalias esqueléticas, como os incomuns ossos longos e delgados nos braços e pernas, vértebras altas e estreitas ou idade óssea ligeiramente atrasada, podem ser evidentes em técnicas de imagem. Além dos ossos, a síndrome 3M também pode afetar outros sistemas corporais. Homens com a condição podem produzir quantidades reduzidas de hormônios sexuais, acompanhados de hipogonadismo e, ocasionalmente, têm hipospádias, a abertura da uretra na parte inferior do pênis. Pessoas com esta condição podem estar em maior risco de desenvolver aneurismas no cérebro. Apesar disso, a inteligência não é afetada pela síndrome 3M e a expectativa de vida é geralmente normal. Finalmente, numa variante do distúrbio, a síndrome de estatura curta de Yakut, identificada em uma população isolada na Sibéria, ocorrem frequentes problemas respiratórios em neonatos que podem ser fatais. Não existem formas de prevenção para a síndrome 3M. Os mecanismos exatos de funcionamento dos genes envolvidos ainda permanecem nebulosos. Apesar disso, seu prognóstico é bom e é possível levar uma vida relativamente normal. Para se diagnosticar essa condição rara, pode-se avaliar as características morfológicas na clínica, associadas a técnicas de imagem. A ausência de um conjunto de características específicas pode causar conflito com o diagnóstico de outras condições. Para um diagnóstico diferencial, pode ser necessário sequenciamento PCR ou análise com sondas FISH, verificando mutações nos genes relacionados.